pessoal, aqui é a professora Isabela de Artes Visuais. Hoje a gente vai analisar os artistas do Renascimento, especificamente a tríade renascentista, Rafael, Leonardo e Michelangelo, dando uma grande profundidade para o Leonardo da Vinci, que é o grande ícone do Renascimento. Eu sempre faço a brincadeira de que o Michelangelo é o maior escultor, Rafael Sanzio foi o maior pintor e Leonardo da Vinci foi o maior ser humano do período renascentista. E a gente vai entender um pouquinho disso, ver o meu lado e vocês, claro, adquirirem o conhecimento para entender o lado de vocês. Não se esqueçam, Leonardo da Vinci, além de tudo, hoje, leva o título aí do artista que tem a obra mais cara do mundo leiloada, que é uma obra de Jesus Cristo segurando um globo de cristal, leiloada só a 450 milhões de dólares, ou seja, é uma obra absurdamente cara e, por sinal, só a título de curiosidade, ela foi leiloada em menos de 15 minutos, o que potencializa a obra de arte, deixa ela super interessante. Então vamos entender um pouquinho sobre esse cara, falar um pouquinho sobre a contribuição dele não só na história da arte, mas na história da humanidade. Vamos lá? Bom, vamos lá falar um pouquinho sobre os artistas, do Michelangelo, Rafael e Leonardo da Vinci. Bom, vou passar bem rapidinho sobre Michelangelo e o Rafael, só para fixar, enfim, até porque eu gostaria muito de me estender no Michelangelo, porque é um dos meus favoritos. Eu acho que ele é o maior escultor da história da arte, isso é bem Isabela, tá, gente? Não tomem isso pra vocês, mas eu acho que, de tudo que eu conheci de escultura, o Michelangelo foi o que mais me surpreendeu. Eu sei que vocês... Lembrem-se disso, porque vocês são mais do primeiro ano, mas lembrem-se que vocês vão estudar o Bernini. O Bernini ele faz mais expressividade, tem muita gente que acha que ele superou, mas eu sempre acho que o Michelangelo ele tem uma potência maior. Bom, aqui tem a Pietà, uma figura icônica, uma das poucas esculturas na história da arte que faz uso de composição triangular, tá, gente? Isso porque, se a gente vira ela de lado, ela ainda mantém esse padrão do formato triangular. Se você vê ela de costas, ela mantém esse padrão triangular. Não são todas as obras que têm esse tipo de composição, mas a maioria, nesse caso, ela tem uma base muito larga que vai afinando pro topinho, Pro topinho, tô muito fofa. Enfim, e aí nós temos aqui a figura de Maria, ponto importante quando se trata de arte renascentista. Aparência serena. Tá? Serenidade é um dos aspectos super populares da arte renascentista. Jesus Cristo, cadáver, tá bem? Então, enfim, tristinho. Aqui é a figura do Davi, eu particularmente acho que é a maior escultura mais importante do mundo, Altura, 5,16 m, então é um homenzarrão. Nós temos a medida da cabeça e das mãos desproporcional ao corpo, isso porque esse rapaz, ele acaba tendo... como a gente visita ele. Ó, essa figura aqui sou eu. Isso aqui foi quando eu visitei Florença. Eu tava aqui morrendo de chorar, óbvio, sempre. Eu tenho 1,70 m. Imagina, de aproximação. Isso aqui deve ter 2 metros de altura, tá certo? Então aqui nós temos mais os 5,16 m, ou seja, tem mais de 7 metros de altura na minha frente. Eu vou vê-lo de baixo para cima. A cabeça vai sofrer perspectiva e vai ficar pequena e perfeita ao meu olhar. Sagaz esse Michelangelo, E ele tinha só 27 anos quando ele fez essa peça. E o que eu acho bem marcante, até porque, Brasil 1500, essa peça foi concluída no ano de 1501. Caramba, 1501. Aqui é o lugar onde originalmente ela ficava. Por questão de chuva, por questão de proteção, eles acabaram levando para o museu, que hoje é pago. Aqui fica no meio da rua, fica numa praça. E é bem legal. Aqui é um museu, inclusive, só que pagar para visitar. Ó, o olhar dele sensacional. Detalhe das mãos. A altura, eu gosto muito dessa foto porque tem essa moça que acaba resultando aí, dá pra gente ter uma ideia de tamanho. Ela não parece muito alta, mas dá pra gente ter uma noção de que é uma obra muito grandiosa. É linda, gente, belíssima. A Capela Sistina, que também é um ícone, o ponto mais famoso da capela é a figura de Adão encostando na mão de Deus, Então esse é um grande ícone. Mas aí tem vários trechos bíblicos sendo explanados. Aqui também, ó, é Michelangelo, tá, gente? Essa parte toda pra cima é Michelangelo. Aqui não. Aqui tem obra do Botticelli, tem uma misturinha.
tá? Então essas aqui são outras obras, mas o restante é tudo dele. O Michelangelo demorou 10 anos para executar essa peça. Aqui o altar, que é super marcante, nunca fica vazio desse jeito, tá? Quando a gente tá visitando turisticamente esse lugar é muito lotado, você é bem insuportável, inclusive, mas faz parte. É proibido tirar foto, né? Meu celular disparou sozinho, sozinho. Aqui é o detalhe do juízo final. Eu gosto muito dessa peça em várias referências, até porque foi uma época em que o Michelangelo ele já estava perdendo um pouco da visão por conta da tinta, né, que tinha caído. Quando ele pintou a Capela Sistina, a tinta caía nos olhos dele. E aí ele acabou tendo a fragilidade, né, da visão. Então ele começou a fazer essa pintura, e eu quero que vocês se lembrem disso, que em outro momento a gente vai falar sobre isso, que é como, né, isso aqui acabou originando o que a gente chama de barroco, tá certo? A letra é maravilhosa aqui, né? Ah, então essa peça é bem legal, tá? Se chama Juízo Final, tem um vídeo bem legal dos Pinceladas de Artes no YouTube, fazendo uma análise dessa peça, eu acho sensacional. E aí declara alguns pontos que são super curiosos, que essa obra tem várias curiosidades. Aqui a figura de Adão é a figura de Deus. Esse Adão meio despretensioso é bem antropocêntrico, isso é característico do Renascimento. E existe uma teoria que diz que esse formato é o formato de um cérebro. Nunca foi assumido pelo Michelangelo. Ai, essa galera que quiser aparecer com o carro. Nunca foi assumido pelo Michelangelo, porém, existem teorias, enfim, e eles eram antropocêntricos, né? Então acaba reafirmando um pouco. Isso aqui é o estudo, ele fez isso no papel utilizando uma técnica de sangue, se chama sanguine, que é um lápis com a ponta, com a pigmentação avermelhada. Não existia grafite como a gente usa hoje, tá? Eles usavam ou prata ou esse sanguine, que é um pigmento com cor de terra. Aqui a teoria, né, que eu falei pra vocês, que foi uma tese que o cara defendeu, que parte das referências do Michelangelo foram de órgãos. Essa teoria ela foi contestada pelo Vaticano, disse que não tinha nada a ver, enfim, mas ele reafirmou isso várias vezes. De fato, os artistas renascentistas eles estudavam referenciais científicos. Rafael, a obra do Paz, eu vou deixar um link para vocês, vou postar também um vídeo que analisa essa obra, que a obra do Paz ela é fundamental, a gente vai falar um pouco mais dela, enfim, em outro momento, mas é uma análise que eu não faria melhor, tá? Então, assim, é uma análise bem legal, 5 minutinhos, também do Pinceladas de Arte, que vai falando cada um dos personagens, é quase uma aula de filosofia. E aí eu só vou acrescentar em outro momento os elementos que não forem ditos por esse vídeo, tá bem? Acho que eu vou deixar o QR Code aqui pra vocês, aí vocês podem acessar ou né, ver depois. Não deixem de assistir, que é super legal. Tem uns easter eggs, tá? Aqui tá o próprio Rafael Sanzio, ele se colocou. Aqui é a referência de um filósofo, mas ele colocou o rosto do Michelangelo. E aqui é a referência de outro filósofo, só que ele colocou o rosto do Leonardo da Vinci. Ele era um grande apreciador, só que ele era novo, tá? Ele era mais jovem, inclusive ele morreu muito cedo, morreu aos 35 anos. Gosto muito dessa obra, que é a obra que está no Museu de Arte de São Paulo. Obras do Renascimento, elas possuem composição em formato triangular, expressão serena, uso de cores mais leves, enfim, tem referências que são bem específicas. E o Rafael, ele foi um dos caras que mais utilizou essas referências. É como se ele construísse esses ideais padronizados do Renascimento. Essas Madonas, Madonna significa mãe, foram as maiores referências dele, né? O que deixou ele como um popstar da época, né? Dentro das artes. Essa obra, sou suspeitíssima, eu tive o prazer de vê-la ao vivo, morri de chorar também. Eu sou muito chorona, gente. Eu paro na frente de uma obra e começo a chorar. Tipo, meu Deus, vim no meu livro de História da Arte, agora estou vendo ao vivo. Essa obra é grandiosíssima, é super bonita. E ela também tem um trânsito, ó, mesma coisa do Juízo Final, lá do Michelangelo, que é o trânsito para o movimento barroco. Leonardo, chegamos ao nosso ponto. Gente, Leonardo da Vinci, ele foi muita coisa, né? Cientista, matemático, desenhista, botânico, engenheiro, anatomista, poeta, músico, astrônomo, enfim, ele tem uma lista, acho que o currículo dele dá uma bíblia, né? Então, assim, foi um cara bem incrível mesmo.
Ele realmente estudava muitas coisas. Ele era um cara que dormia pouco, tá? Então, assim, ele chegava a dormir 3 horas por dia. Ele tinha um sistema de sono que ele fazia um autocontrole, onde ele dormia 20 minutos, aí ia produzir, dormia mais 20. E não era sono leve, que eu acho que essa é a grande diferença, né? Que a gente só consegue descansar quando a gente tem um sono profundo. E ele imergia no sono, né? Então foi um cara realmente que, meu Deus, revolucionário, né? Em vários sistemas. E ele foi muito ousado, ele quis conhecer muita coisa, ele se aproveitou, claro, da circunstância de quem ele era para poder saquear túmulos, para poder burlar regras, né? Então, assim, foi um cara realmente bem ousadinho, né? Bom, essa ousadia começou bem cedo, né? Essa daqui é uma pintura quando ele tinha os seus 20 anos de idade. Ele estava estudando, né, pintura com um cara chamado Verrocchio, e aí ele participou dessa pintura fazendo esse anjinho aqui, né, e aí é tido como a primeira obra, a primeira pintura do Leonardo. Ele já desenhava. A maioria desses artistas, eles são estimulados desde os 11 anos de idade, que é mais ou menos uma média de idade, onde a criança começa a ter desenvolvimento motor definido, né, então, assim, habilidades. E aí ele era estimulado. Essa daqui é uma obra clássica dele, né, que é a figura de João Batista. E eu quero que vocês reparem bem, porque esse rosto, fisionomicamente, é muito parecido com a Mona Lisa. E esse aqui era o rapaz que ele tinha como pupilo, né? Inclusive, provavelmente, muito provavelmente, com um relacionamento afetivo, tá? Era um namoradinho dele. Ah, não que, assim, eu nunca vi, assim, por todo que eu já estudei do Leonardo, eu nunca vi um cara muito afetuoso com as pessoas, tá? Mas ele tinha, né, um relacionamento com esse rapaz, também tinha um relacionamento com uma outra garota, que eram quem ajudava a ele a saquear túmulos, a roubar cadáveres e levar pra casa dele, pra que ele estudasse, dissecasse, enfim. Ele era anatomista numa época em que isso era proibido. Isso na Itália, porque fora da Itália já tinha os estudos anatômicos. Essa obra é super bonita, que é a Anunciação, né, se chama A Anunciação, que é a figura do anjo Gabriel anunciando para Maria que ela estava esperando o menino Jesus. Maria, você tá grávida. E ela, oh, né, toda descobrindo. O lance, assim, o que eu não gosto muito dessa obra é que Maria tá muito majestosa. E é algo que eu vejo nas obras do Rafael. Ó, vou até voltar pra gente ter mais ou menos uma ideia. Uma das coisas que eu admiro muito nas obras do Rafael é como ele humaniza figuras religiosas, então ele deixa elas mais com um aspecto de campo. Isso também é muito renascentista. Você deixar figuras tão inalcançáveis próximas de pessoas comuns. Isso é bem legal. Já o Leonardo, nessa obra em especial, não aplicou muito bem esse aspecto, né? Pelo menos tá todo mundo meio. E essa asa, né? Ficou uma coisa meio armadura, uma coisa meio rígida, né? Aqui é a Virgem dos Rochedos, também é a figura de Maria. Aqui já tem uma coisa mais camponesa. Assim, gente, eu sempre olho para essas peças e vejo a Mona Lisa em tudo, né? Eu acho que até nas crianças. Olha essa criança, meu Deus, que medo, né? Esse bebê aqui, esses bebê grande, né? O tamanho da coxa desse neném, né? Deram muito pãozinho pra ele. Outra coisa que eu acho muito legal das obras do Leonardo é que elas são escuras, né? Então, assim, é uma das coisas que a gente estuda dentro da história da arte, fala-se muito que o Renascimento, a luz ela era distribuída igualmente, e o Leonardo da Vinci não. Então é muito importante que vocês analisem as obras com um olhar específico para cada imagem, tá? Então, cuidado com os padrões. A Última Ceia, né, gente? Tipo, matematicamente incrível. Você tem as linhas todas sendo convergidas para a figura de Jesus Cristo, o que é um estudo profundo de perspectiva, né? Leonardo era sagaz demais. Essa obra é enorme, ela tá bem deteriorada porque o Leonardo da Vinci resolveu misturar tinta a óleo com a fresco, o que não deu muito certo, porque imagina passar tinta a óleo na parede, óbvio que não ia dar certo. E aí ela acabou ficando bem frágil.
Hoje vocês visitam, né? É possível de visitá-la, porém você só pode ficar 15 minutos. O ar dela é filtrado constantemente para poder manter a peça, né? Tem até, é engraçado, a gente entra, tipo, é o maior sistema pra entrar, só entram poucas pessoas, acho que são 20 pessoas pra visualizar. E aí você fica lá apreciando. Tem dia que deixam tirar foto, tem dia que não deixam. Italianos são meio BRs nesse sentido, meio desorganizado. E aí não tem, né, uma decisão concreta, né? Isso aqui provavelmente em algum momento foi uma porta que eles fecharam, não é aberta mais, e era um lugar no mosteiro dentro de uma igreja em Milão, onde provavelmente era um refeitório, né? Então assim, e tem outra pintura atrás, só que ninguém tem interesse, né? Porque afinal de contas a grande peça é a Última Ceia. É caro pra visitar e você praticamente só visita essa peça, mas pela minha experiência, vale super a pena, porque é uma coisa histórica e que tem prazo de validade, gente. As pessoas estudam freneticamente para a durabilidade dessa peça, só que ela está se deteriorando pela visitação, por conta de saliva, por conta de suor, agora plus do coronavírus. Enfim, então é um lugar que se você tiver a oportunidade de visitar, visite. Se você for para Milão, ou no meu caso, né, eu fui para Itália, eu não ia pra Milão, não tava nos projetos. Só que eu falei assim, cara, eu preciso, já que eu vou pra Itália, eu preciso muito ver essa obra por questão de, de dar um cheque na vida, né? Principalmente eu que sou estudante de artes. Então eu fui, passei uma noite só em Milão, me arrependo muito disso, porque Milão é um lugar muito interessante. Mas eu fui, visitei, paguei caro, esperei, tive pra ter meus 15 minutos de frente pra essa peça. E foi muito importante como historiadora, como artista e como uma pessoa apaixonada por Leonardo da Vinci, né, gente? Não tem como. A gata. Ai, a Mona Lisa, né? Muita gente se decepciona, mas também é uma obra-prima. Eu tenho certeza que nesse slide, nesse vídeo, vocês estão vendo melhor do que vocês verão no Louvre. Porque existe o distanciamento, né? Uma obra que está super protegida. Já foi roubada 4 vezes. Uma das vezes tem uma história muito boa, né? Que ela foi roubada porque um cara italiano que trabalhava no Museu do Louvre roubou a peça para levá-la para a Itália. Tipo, nacionalista, né? Eu vou roubar pela minha pátria. E, curiosamente, ele se protegeu em relação a isso, né? Ele foi descoberto, obviamente, depois de 4 anos, ele foi descoberto. E aí a Interpol, que estava fiscalizando, queria que ele fosse julgado, enfim. Como ele estava na Itália com a Mona Lisa, ele foi julgado por um juiz italiano que falou que ele estava em liberdade porque ele tinha cometido um crime à pátria. Né? Então, assim, olha, não, ele fez isso pela Itália, ele tá perdoado, óbvio. Né? E eu acho isso bem interessante pra gente ver o caráter de nacionalismo de um país. Bom, a Mona Lisa, ela tem formato triangular, ela tem a questão do posicionamento dos olhos, que se você virar pra direita, virar pra esquerda, ela tá te olhando, tá? Então, assim, ela tá te observando sempre. Isso é bem assustador, né? Ah, ó, vejam aí que eu tô diferente, eu tô espelhada pra vocês, tá? Que mais? Ela tem um sorriso icônico, que não dá pra saber se ela tá rindo, se ela tá, né, só... Né, ela tá tão, tipo, blasé. E tem o esfumaçado, que é uma técnica desenvolvida pelo Leonardo. E se vocês fizerem os quiz da vida aí, né, perguntados da vida, eles perguntam onde está a assinatura do Leonardo da Vinci na Mona Lisa. Tá nos olhos, tá? Então nos olhos dela tem um L e tem um V, né, a assinatura. O que mais sobre essa obra? Ela perdeu as sobrancelhas numa restauração. Ela tá com um véu, tá, sobre a cabeça, tem um véuzinho bem fininho. Ela tá em 3/4. É uma obra pequena, tem acho que 80 centímetros por 60, ela é pequena. Ela é a única obra no Louvre que tem seguranças físicos, tipo 2 pessoas, porque o resto é tudo monitorado por câmera. Então, e ela fica com 5 metros de distância, tem uma fila gigante, você vai ter dificuldade de vê-la, obviamente, mas vai se decepcionar pelo tamanho, mas é um ícone, tá, galera? Então, assim, tecnicamente é muito bem executada. E esses mitos que geraram por trás dela deixaram ela cada vez mais, né, assim, de qual é dessa obra, né, mais mística.
Aqui são os estudos do Leonardo, eu vou me apressar um pouco, mas só para vocês saberem, né, que ele fazia estudos anatômicos, então ele abriu cadáveres que estavam, né, de mulheres que estavam grávidas, então ele sabia como era né, um útero, numa fase em que ninguém tinha interesse de saber. Estudo de ossos, sensacional, eu que adoro desenho de anatomia, amo esse trajeto do Leonardo da Vinci. Outro ponto, nós temos as escritas espelhadas, isso tem a ver, né, com uma estética que ele apreciava melhor, e como ele era ambidestro, né, ele tinha uma predominância de ser canhoto, ele ia não fazendo as anotações e não queria borrar, tá? Também entendi isso. É meio mania, tá, gente? Não é pra segredo, não. Tem muita gente que falava assim, ah, ele escrevia espelhado porque ele queria manter um segredo. Pô, galera, vocês nunca conseguiram ler espelhado? Me poupe, né? Também não dá. Aqui são alguns projetos, né, do lado esquerdo, são alguns projetos de invenções, né, inclusive as pessoas falaram, ah, ele inventou o primeiro helicóptero. Não, calma. Ele quis fazer algo com movimento de parafuso que planasse, né, assim, pode ser que em algum momento isso tenha contribuído para a origem do helicóptero, mas não foi diretamente. E como todo bom inventor, querer voar, né, óbvio. Aqui é o Homem Vitruviano. Essa peça fala sobre o encaixe do corpo dele do corpo humano em formas geométricas, analisando a perfeição e o equilíbrio do corpo. É incrível também. Muita matemática, né, gente? Aqui são outras invenções, falando sobre o movimento da água. Isso aqui é um tanque de guerra. E é muito legal porque ele tem, tipo, uns canos de pólvora de disparo em cada um dos pontos. Né? Então, assim, é tipo sei lá, um tanque de guerra com disparo em 360 graus dando tiro, né? Isso aqui é uma carruagem que tem tipo umas navalhas, e aí se chama ceifadora. A ideia é ceifar pessoas. Não é, porque todo mundo olha assim, ah, claro, ceifadora, trigo. Não, ó, se vocês olharem, depois procurem com mais amplitude, mas aqui tem no cantinho, ó, umas pessoas cortadas. Que fofo, Leonardo. Isso aqui é um paraquedas, de fato, tá? Só que ele fez um formato triangular. Já chegaram a testá-lo, tá certo? Deu certo, só que aí precisava ser muito grande, enfim. Aqui os estudos de anatomia bem internos, eu acho o máximo. Isso aqui é maravilhoso, gente. Olha os tendões abertos. Então, assim, imagina o nível de conhecimento que ele tinha de anatomia. E era pra ele, porque se ele mostrasse isso pro mundo, ele seria preso. Tá? Então, na Itália, isso só começou a ser pesquisado 100 anos depois. Mais estudos de anatomia magníficos. Quem gosta de anatomia, procura os desenhos dele, tá? Vou até fazer uma referência pra vocês de livros, que eu gosto bastante dele. E a obra mais cara do mundo é essa, pra gente fechar aqui a nossa aula. 450 milhões de dólares. Tá? Essa obra ela foi comprada provavelmente por um sheik. E ele foi a leilão nessa peça e o leilão ele encerrou em 15 minutos. Na verdade, a galera que estava fazendo o leilão não esperava que chegasse tão rápido esse valor e eles acharam melhor encerrar nesse valor, nesse teto, falaram assim, não, chega, porque senão chegariam a preços que seriam descomunais e injustos. Já é, tá? 450 milhões numa pintura como essa já é um preço muito exorbitante, mas como eu sempre falo, né, existe o ego de quem quer comprar, da posse, então acaba tendo a questão do poder de ter a peça descoberta do Leonardo. Ela tem várias histórias também, porque tem alguns grandes estudiosos que definem essa peça como se não fosse do Leonardo da Vinci. Então, assim, ainda corre o risco de não ter sido pintado por ele. Então, tem uma galera que fala, ó, não é dele não, tá? Não segue o padrão dele não. Mas é complicado, realmente, avaliar, e foi julgada como dele, foi atribuída a ele, e é isso, né? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido um pouco o processo da arte desses grandes artistas. E qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem no Google Classroom ou no @artesvisuaulas, lá no Instagram. Até mais, pessoal!